Boa noite, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas. Boa noite. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluia. Amém. Senhor, abençoa-nos nesse momento de meditação na Tua santa palavra, para que os nossos corações saiam transbordantes da esperança em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Peço que vocês olhem para mim por alguns minutos, porque eu vou ler a minha mensagem. Ler o texto que depois estará também no site da igreja. Porque eu não estou podendo ficar em pé muito tempo. Estou com um probleminha na coluna. Todos sabemos que no Natal comemora-se o nascimento de Jesus Cristo. Sem dúvida, o Natal é a data mais festejada do cristianismo. Até mesmo os que se dizem ateus não conseguem fugir da mobilização provocada pelo Natal e, de uma ou outra maneira, são confrontados com a verdade contida nesta festa. Quando Jesus nasceu, em uma noite fria, escura, na pequenina vila de Belém, cumpriu-se a profecia deste texto que nós acabamos de ler, escrita cerca de 750 anos antes. E duas realidades, duas dimensões diferentes se juntaram em um ponto impressionante de interseção. O eterno Deus, o infinito Deus, entrou no tempo e no espaço. Deus, que não está limitado por fronteiras, assumiu as limitações chocantes da pele de um bebê e as restrições sinistras da mortalidade. Deus se fez gente. O Criador se fez parte da sua criação. O grande Criador se fez pequeno até ser o mais simples entre os simples. O Criador do universo se fez carne. Ele fez isso para que nós estejamos certos de que Ele nos entende, para que recebamos o seu amor. É um fato que foge à imaginação mais inventiva. Inescrutáveis, insondáveis, são os pensamentos, a forma do nosso Deus agir. Ele se fez gente e usou a mesma roupa que usamos, os mesmos sapatos, comeu a mesma comida, chorou as mesmas lágrimas, sentiu as mesmas dores. Lucas 2, de 8 a 20, já cantado pelo nosso coral, descreve assim
esta noite. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos que os ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Quem eram aqueles pastores de ovelhas a quem os anjos primeiramente anunciaram o nascimento de Jesus? Gente simples. Era a classe mais pobre da sociedade da época. Os profissionais menos qualificados. Como é possível que fossem escolhidos para serem os primeiros a ouvirem as boas novas? Isso é revolucionário. É algo que ninguém poderia imaginar. Assim como Davi, o pastorzinho de ovelhas, milênios atrás, foi escolhido de Deus para se tornar o maior rei de Israel e aquele que pré-anunciou o Messias, o nosso Cristo, o nosso Salvador. Há aqui um precioso conhecimento para o nosso coração. Em sua sabedoria, Deus decide usar o que o mundo considera tolice para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. Plano maravilhoso, inaudito, inesperado. A sabedoria humana é quase nada comparada com o aparente absurdo de Deus. Toda a força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. Deliberadamente, Deus tem escolhido homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e marginaliza, conforme Paulo escreveu aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 1, verso 26 a 29. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus anunciou a chegada do seu Filho a este mundo, primeiramente a uns pobres pastores, desqualificados no julgamento da sociedade, aos comuns, aqueles que viviam vidas humildes, não primeiramente aos ricos, aos poderosos, aos escribas, aos fariseus, ao rei Herodes, não aos intelectuais,
como Nicodemos, José de Arimateia, Anás, Caifás, sumos sacerdotes e líderes da época. Há muitos que hoje odeiam a vida porque não ocupam cargos e posições, são pobres e invejam os ricos e cobiçam as coisas que eles têm. Todavia, a coisa mais importante é esta: os que conhecem a Jesus se renovam, vencem, recobram força e se levantam cheios de virtudes, esperança e felicidade. Natal é o esplendor da glória de Deus que paira sobre todos os acontecimentos. O eterno, o imensurável e todo-poderoso Deus, aquele cujo universo não pode conter, que não pode ser compreendido em toda a sua grandeza por nossas mentes finitas, sim, Ele veio ao mundo, Ele veio mudar a história, e onde chega o Evangelho de Cristo, a sociedade muda e acontecem muitas maravilhas. Por isso, no Natal, nós celebramos a fidelidade de Deus, que cumpriu as suas promessas, que realizou a obra eterna da nossa salvação ao enviar seu Filho amado. Mas somente torna-se uma festa verdadeira para o coração que o recebe. Pessoas voltam a ter esperança por causa de Cristo. Famílias rompidas ou a ponto de se romperem são restauradas e saradas, voltam a ser felizes, filhos perdidos são achados e refloresce o amor. E por que estas coisas acontecem onde entra o Evangelho de Cristo? Porque Jesus ama ao simples de coração, e Ele veio para salvá-lo. Como em Tiago 4,6 está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus veio a este mundo para que nós o conheçamos e sejamos transformados pela sua glória e amor. O encontro com Jesus abre os nossos ouvidos interiores para a voz do Altíssimo, cuja glória, mais elevada que as mais alcandoradas alturas, se derramou sobre nós, a quem Ele quer bem, trazendo-nos o Shalom de Deus. Natal é o convite de Deus à humanidade, para que conheçamos o seu Filho, para que conheçamos o Filho do seu amor. Minhas irmãs queridas, meus irmãos queridos, amados do Senhor, que este Natal seja para vocês um Natal diferente, um Natal de louvor com alegria, com maiores bênçãos em sua vida e nas famílias queridas. Essa é a mensagem do coração da liderança dessa igreja, dos pastores dessa igreja, dos oficiais desta igreja. A nossa mensagem uns para os outros: que tenham um Feliz Natal para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos orar ao nosso Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu estás em nossos corações. Que possamos ser instrumentos em Tuas mãos para mudar o mundo ao nosso redor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a todos os meus irmãos e famílias da Tua igreja. E que haja mais bênção neste mundo ao estender-se o Teu reino. Lembramos daqueles que sofrem porque ainda não Te conhecem. Abençoe estas vidas, Jesus amado, para que o maravilhoso dia de Te conhecerem logo chegue, Senhor. Usa-nos, pois somos Teus e vivemos para glória e louvor do Teu nome. Agora vivemos só para Te servir. A Ti seja toda a glória, hoje e para todo sempre, ó Jesus amado. Nós oramos assim ao Pai, em Teu nome, Senhor, para glória e louvor do Teu nome. Amém. Deus abençoe, querida igreja.